Os melhores caminhos, as melhores dicas para você fazer uma boa pesquisa de marca para sua estratégia. Vamos falar sobre isso hoje, Dinão, depois da vinheta. Bom, vamos falar hoje sobre pesquisa de mercado. Uma das coisas que a gente considera aqui na Salcio mais importantes para a construção, tanto da parte estratégica quanto da parte visual. E não é pelo motivo que você está pensando, né? Muitas vezes a gente procura concorrentes, a gente vai olhar o mercado, analisar o mercado para entender duas coisas, principalmente. Primeiro é fazer benchmark, né? Entender o que todo mundo está fazendo para ver o que é bom, o que é ruim, o que dá para se fazer, o que se pode copiar, o que se pode aproveitar, né? E o segundo ponto seria para tentar entender o que o público quer, o que o público consome. Aqui, quando a gente pensa em marca aqui na Salcio, a nossa ideia é um pouco diferente quando a gente fala de pesquisa de público, porque o nosso objetivo é entender justamente o contrário, né? A gente quer olhar para as marcas, olhar para o mercado para saber o que ele está fazendo, mas não é benchmark que a gente procura diferenciação. Então a ideia é entender o que o mercado está fazendo, depois de entender o que nós temos de melhor já enquanto marca, para a partir disso mapear o que a gente pode fazer de diferente. Pegar ali os gaps de oportunidades? Exatamente. Entender quais são gaps, quais são as oportunidades que o mercado oferece. Isso porque Steve Jobs fala uma coisa muito inteligente, e talvez eu esteja enganado na minha citação, porque eu sou realmente ruim nesse tipo de coisa. Editor, coloca esse de quem é realmente essa frase. Por favor. Que as pessoas não sabem o que elas querem até que você entregue para elas. Então não adianta, se você olha para o mercado para entender o que as pessoas estão comprando para oferecer a mesma coisa para elas, você não vai se diferenciar. Eu acho que é do Steve Jobs mesmo, tanto que ele usa o exemplo do Walkman, se eu não me engano. Ele fala que se fosse perguntar, as pessoas estariam ouvindo discos na cintura, com aquele negócio enorme na cintura até hoje. Exatamente. Então, assim, na verdade, o grande ponto da pesquisa de concorrentes é justamente entender quais são as oportunidades que o mercado oferece e tudo aquilo que ele já está oferecendo. Porque aí, enquanto produto e enquanto discurso, você descobre o que as pessoas já oferecem e a partir disso você pode construir alguma coisa inovadora, diferenciada e que seja única, que vai te dar uma posição de destaque na mente das pessoas. Para o design vale mais ou menos do mesmo jeito, né? Exatamente. A nossa única diferença ali é a gente entender o repertório do nosso público, né? Em um vídeo a gente fala sobre isso, do repertório do público. O mesmo público tem repertórios diferentes, né? A gente tem um público que é mais punk, um público mais do luxo, um público... Qual é o repertório? Quais são as marcas? E aí, por exemplo, tem muitas das vezes, quando a gente vai fazer pesquisa de marcas do universo visual que o cliente consome, a gente não pesquisa só os concorrentes. Por exemplo, digamos que você tem uma marca de produtos fitness, do Whey. Esse querido Daltro aqui, o fitness aqui da Salcio, consome Whey. Digamos que a gente pega uma marca de Whey para fazer ele. A gente não vai pesquisar só as marcas de Whey concorrentes. A gente vai pesquisar marcas de produtos fitness, marcas de academia, marcas de produtos de roupas de esporte, que é o repertório visual. Todo o universo que envolve aquele público, né? Quando a gente fala de design, sim, ter a ideia desse repertório das pessoas é muito bom. E para posicionamento não é tão diferente, porque a gente pode entender o que elas estão consumindo e o que a gente pode oferecer de diferente para melhorar dentro do universo onde elas estão. Ou até fazer um pouco igual também, né? Para poder o público não estranhar a marca. Não... Tem, às vezes, já aconteceu de projetos que o cliente queria se diferenciar muito e a gente falou, cara, não tem como a gente se diferenciar, a gente tem que fazer essa... Infelizmente, a gente vai ter que usar azul porque é a cor que vai identificar seu segmento, não tem como se diferenciar disso, entendeu? A gente pode usar outras coisas de diferenciação no formato sem usar símbolo, né? Dar uma maior presença ali para tipografia, era uma coisa que podia se diferenciar assim ali. Enfim, outras coisas a gente se diferenciava, mas infelizmente na cor, né, que é uma coisa que a gente gosta de usar como diferenciação, a gente tinha que fazer igual, não tinha como correr. Sim, são coisas que vão acontecer e vai depender do cenário, vai depender do segmento, vai ter uma série de variáveis que vão definir isso daí, né? E aí, assim, como é que a gente faz essa pesquisa? Quais seriam as melhores práticas para a gente fazer a pesquisa, né? Esse tipo de pesquisa, tanto estratégia quanto design. Pensando em estratégia,
Hoje eu entendo que a melhor prática que você pode fazer não é se aprofundar tanto na pesquisa, né? Eu já fiz pesquisas de concorrentes onde eu fazia 5, 6 páginas de material coletado do cliente ali na apresentação de slide e tal. Hoje eu acho que isso nem é tão relevante. Mas o grande ponto é você entender qual é a promessa que está sendo feita e quais são os diferenciais que cada um desses clientes acredita, desses concorrentes acredita ter e comunica que tem. Porque são esses os pontos relevantes, né? O que ele promete e quais são os diferenciais que ele diz ter. Porque se ele tem ou não aqueles diferenciais, o cliente dele, o cliente final, só vai saber se comprar. Então isso daqui não adianta a gente mapear e a gente não vai conseguir mapear se é verdadeiro ou não, a não ser que a gente compre também. E aí o projeto fica muito caro. Já pensou, a gente tem um cliente do agronegócio, vai ter que comprar 20 sacos de milho de clientes diferentes híbrido e plantar para ver qual que é o melhor? Não faz sentido. Então eu vou avaliar a promessa dessas marcas para entender o que ela está prometendo enquanto diferenciação e enquanto discurso. E com essas informações eu começo a mapear, ó, esse daqui vai mais para cá, esse daqui vai mais para cá, esse discurso é mais funcional, esse daqui é mais emocional, esse daqui vai por tal caminho. Às vezes a gente faz matriz 2x2, porque é possível, depende muito do cenário. Às vezes a gente faz só um levantamento, porque não são pontos tão comuns assim, né? E aí a gente vai entendendo isso justamente para, depois de analisar internamente a marca, falar, olha, eu tenho aqui um viés meu que ninguém está prometendo nada aqui. Isso é uma oportunidade legal. Ah, tem um outro viés que também ninguém está prometendo. Tem um outro aqui que até tem alguém prometendo alguma coisa similar, mas não está permeando a comunicação dessa marca, então eu posso ir lá e tomar esse espaço para mim. E a gente vai descobrindo essas alternativas. Então percebe que não é necessariamente sobre, eu odeio esse tipo de construção, mas não é necessariamente sobre quão profunda é a sua pesquisa, mas do quão assertiva ela pode ser. E aí tem uma questão de experiência. Quanto mais experiente você tá, eu já faço isso há algum tempo, menos você precisa se aprofundar para entender qual que é a promessa. Se você não é tão experiente nisso, vai profundo, porque o que vai te dizer qual é a verdadeira promessa daquela marca é o número de vezes que aquela mesma promessa é repetida dentro do discurso da marca. E a mesma coisa com o visual. Eu lembro que eu gastava muitos slides analisando o visual ali do concorrente, cada concorrente, pegando tudo. Então, na verdade, a gente pode ter uma visão geral ali da comunicação visual, principalmente da marca. Eu sempre falo isso, a identidade visual ela é importante, mas é algo que evolui com o tempo. O que a gente precisa ter como maior força é a marca, né? O desenho gráfico ali que vai mudar 5, 10, 15, 20 anos, enquanto a identidade visual vai evoluindo. Então, a gente também gastava muito tempo com essas pesquisas aprofundas, quando a gente, vamos reduzir, ser mais assertivo, ser mais objetivo, né? Do que ficar perdendo horas e horas, que é algo que vai ficar ali na gaveta do cliente, que o cliente não vai nem levar em consideração depois, você não vai nem saber como usar isso depois. Perfeito. Cara, eu acho que é isso, né? Eu acho que o grande ponto se a gente for resumir aqui, é pesquisar profundamente, mas saber o que você está procurando. Eu acho que dá para resumir dessa forma, é saber o que você procura. E é assim como a gente diz em todo vídeo, né? Não existe nenhuma ação que vai ser bem resolvida, que vai ser bem feita se você não tiver um objetivo claro para começá-la. Né? Aqui, no nosso caso, qual que é o objetivo da pesquisa de mercado? No meu caso, estratégico, entender gaps e oportunidades de mercado e validar se isso faz sentido ou não. No caso do Diro, fica essa questão, entendimento da linguagem do segmento, do repertório, né? Repertório do público e lugar comum do segmento. E mapeou essas coisas, pode avançar com o seu projeto, fez sentido ali a sua pesquisa, né? Uma última pergunta que geralmente as pessoas têm: quantos concorrentes a gente avalia? Depende. A pergunta que a gente sempre responde, a mesma resposta, depende. Depende. Boa resposta. Na verdade, para estratégia, eu vou falar primeiro. Para estratégia, eu gosto de ter pelo menos 15. Eu gosto de ter pelo menos 15, depende do segmento, claro, tem segmento, a gente inclusive fez recente, né? A gente fez segmento, não tem 15, nego. Aí não tem o que fazer, se não tem 15 concorrentes, não tem o que fazer, a gente vai com o que a gente tem.
ou a gente vai mais para indiretos, né, para entender um pouquinho dessa questão de repertório, linguagem, promessa e tal. Mas a minha ideia é sempre tentar ter 15, 20, porque é uma boa amostragem, uma amostragem relevante dentro desse cenário. Para o design, eu acho que não deve ser muito diferente. Não, quanto mais, melhor. A gente, por exemplo, o nosso cliente do agro, que a gente pega, o agro tem muitos concorrentes e aí ele dá uma grande amostragem, então a gente consegue afirmar ali, ó, o lugar comum é esse. Porque geralmente acontece quando tem poucos concorrentes, e eles são muito bem distribuídos, então não tem como falar assim qual é o caminho mais diferente para se seguir. Não tem um lugar comum, Não tem né? um lugar comum, então é um pouco mais desafiador nesse sentido. Mas assim, é um número legal, mas bom, depende. Como você falou, né? Quando a gente tem uma marca que não tem concorrente, como é que a gente vai fazer? A gente tem muito mais oportunidade de trabalhar também. É a mesma coisa, pensar em trabalhar, por exemplo, com marca de telefonia, né? Tem a roxinha, a amarelinha, a vermelhinha e... Acho que é isso. Não, azul, tem a azulzinha também. Então, assim, como é que eu me diferencio em cor? É só não usar nenhuma dessas quatro. Exatamente. Ficou fácil. Mas a gente pode ir, por exemplo, para analisar um segmento de telecomunicações, né, de telecom, de varejo, de uma maneira geral. Isso daria também um bom volume para esse entendimento de segmentação, de repertório e tudo mais, para saber o que chamaria mais ou menos a atenção. Mas eu acho que é isso, né? O vídeo de hoje é sobre isso. Meu Deus. Então, se você gostou do vídeo de hoje, faz o seguinte, clica aqui embaixo no curtir, ainda que você não tenha gostado do É Sobre Isso do Dir. Se inscreve no canal, ativa as notificações e segue a gente no Instagram, que também tem conteúdo bem bacana por lá, e o conteúdo do Instagram é exclusivo do Instagram. Um abraço pra você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.